Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais essa gameplay aqui no canal. Hoje a gente vai de Streets of Rage 4 aí, finalizando a nossa saga, né? A gente começou aqui no canal. Se você ainda não viu a nossa saga, né? Desde o primeiro jogo, você pode ver aí os vídeos anteriores. A gente fez o 1, do 2, do 3 e agora do 4, né? Então seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, deixa um like aí, bora arrepiar esse game, né? E a gente vai ver eu jogando ele um pouquinho pra ver como era, se ia rodar tudo certinho, né? Pra poder gravar e aparentemente foi de boa, né? Um jogo muito legal. E assim, o mais interessante dele é que ele pega tanto a parte clássica dos jogos anteriores quanto a parte mais atual, né? Então ele meio que mistura as duas coisas. Então, pra gente que interessa a modo história, eu testei um pouco aqui, né? Mas eu vou iniciar aqui, vou apagar. E vou iniciar de novo, vou colocar no difícil pra gente ver até onde a gente chega. Eu desbloqueei alguns personagens, né? Falta um monte ainda, né? Eu consegui desbloquear todos os personagens do Streets of Rage 1. Aqui tem o Streets of Rage 2, né? Então a gente vai seguir o game aí pra tentar desbloquear mais alguns. E aqui tem os clássicos, né? O Adam, ele é liberado depois que você joga a primeira vez, né? Então eu já deixei liberado pra gente testar. Eu quero que vocês vejam como funciona tanto os personagens oficiais, né? Quanto os personagens antigos das versões anteriores e também os atuais. Então a gente vai escolher a Blaze, porque nos jogos anteriores a gente escolheu ela. É claro que a gente vai trocando durante o jogo, tá? Mas a princípio a gente vai escolher ela, né? Pra gente poder testar. Então aqui a gente tem a história. 10 anos se passaram desde a derrota do Sr. X e seu sindicato. A cidade se manteve em paz, até agora. Uma organização criminosa vem ganhando força e corrompendo tudo o que há de bom na cidade. Segundo rumores, seus líderes são os próprios filhos do Sr. X, os gêmeos Y. Os ex-detetives Axel Stone e Blaze Fields se unem então a Cherry Hunter, filha do velho amigo, e Floyd Iraya, aprendiz brilhante do Dr. Zen. Juntos, esses quatro justiceiros enfrentarão o Sindicato Y em Streets of Rage 4. O Blaze ficou da hora, né, cara? Pô, ficou jogando. Na verdade, todos os personagens, né, os traços deles ficaram bem legais. Ficaram todos bem desenhados. É engraçado que aqui eles usam o estilo quadrinho, né? Comics, então ficou bem legal. Bom, vamos lá, a gente vai começar nas ruas. Uma diferença que eu notei nesse game aqui é que a gente não chama mais a polícia, né? Isso acontece desde o primeiro jogo. E agora a gente solta magia. E seguindo a sequência do segundo jogo, a gente consegue avançar duas vezes e mandar magia. Se eu aperto o Y, né, aqui, ou o triângulo, né, no controle de play, a gente consegue ver que ela solta uma magia. Dessa vez ela não perde HP pra sempre, ela consegue recuperar espancando os inimigos, né? Então é bem interessante. Bom, a gente segue, né, o cenário tá muito bem trabalhado, do jeito que a gente gosta, né, desde o primeiro e do segundo jogo. Então tá bem interessante. Bom, vamos ver aqui. Aí vai vir de novo com a faquinha. Quem acompanhou o primeiro game lá, na fase 5 do navio, viu que eu não gosto desses caras que vem com as faquinhas, né? Se bem que lá no Street of Rage 1 eles eram mais rápidos, né? Que eles não são tão rápidos assim. Então é muito interessante. Vamos lá, já era o Donovan, personagem do segundo game, né? E o metrô passou aqui perto. Já era. Já era de novo. Aí agora a gente vai usar o poderzinho aqui pra dar um grau. Já era. As cabines do primeiro jogo. Quando eu vi isso aqui a primeira vez, falei, porra, é esse jogo que eu quero zerar, cara. Então é bem legal. Eu joguei um pouco com meu irmão também isso aqui, mas faz muito tempo. Faz muito tempo, há uns anos aí. Já era. Roasted chicken.
Eu falei que ele não tava tão traiçoeiro, esse maluco aqui da jaqueta, mas ele tá assim. Legal que ela comba agora com mais facilidade. Ela que eu digo são os personagens do quarto jogo, né? Inclusive, pessoal, eu tô bem ansioso aí pra assistir o filme que eles vão lançar, né? Do Street of Rage. Parece que vai ser o chefão do Golden Axe, né? O Death Rider, que vai ser o chefão principal. Parece que eles estão fazendo tipo um crossover, né? Eu não sei se é do filme, se é do jogo que vai lançar agora, eu não sei. E eles também estão criando, né, o Street of Rage 5 e o Golden Axe, então vai ser bem legal. Acredito que seja o Golden Axe 4, né, porque o 3 foi lançado pro Mega Drive. E o 4, na verdade não é bem o 4 oficial, né, que é a Revenge of Death Adder, a revanche do Death Adder, então não conta como uma sequência assim propriamente dita, né? Esse carro ele aparece no segundo jogo, na primeira fase. Bem da hora, né? Bom, 85 golpes, tá bom, né? Tô mal não. Já era. É legal porque uma coisa que eu percebi, que eu acho que a equipe da SEGA teve todo o cuidado do mundo pra fazer isso, eu admiro muito eles, né? Assim, o pessoal é sonista, o caixista, né? O pessoal do Xbox. Eu sou ceguista, gosto muito do jogo da SEGA. Fizeram parte da minha vida. E eu achei legal uma coisa, é que... Vou pegar um frango aqui. Quando eles estavam fazendo esse jogo aqui, eles tiveram cuidado de criar os personagens antigos, mas de manter a jogabilidade antiga. Então, você consegue fazer praticamente tudo que você fazia com eles nos 3 primeiros jogos. Daí eles criaram esses outros aqui, né? Esse cara aqui é chato, hein, mano? Mas é bem legal. Yeah. E aí, pessoal, tá saindo a gameplay também do Ghost of Tsushima que eu tô fazendo e do The Kingdom Come. The Kingdom Come tá bem divertido, a gente tá bem no comecinho, já fui preso lá, já conheci o Hans Capon, né, que é um dos personagens principais lá, a gente já saiu na porrada. A gente disputou um campeonato, né, de arco e flecha, e adivinha o que aconteceu? Eu perdi. Mas tá bem legal, assistam lá depois, né? Do Ghost of Tsushima, eu tinha que fazer isso porque eu assisti muito os filmes do Akira Kurosawa e li muito sobre literatura, sobre samurai, essas coisas, então eu gosto muito de ser um tema que eu, assim, praticamente faz parte da minha vida. Então por isso que eu escolhi, né? Lá também eu falo sobre um pouco dos filmes do Akira Kurosawa. Pra quem não sabe, ele é o maior roteirista, né? Roteirista, diretor da história dos filmes japoneses. Então, assim, é como se fosse um Akira Toriyama, né? Do Dragon Ball, só que do cinema. E ele se inspirou muito em Hollywood. É engraçado que depois dos filmes dele, Hollywood se inspirou nele. Então, assim, se vocês pegarem as semelhanças que existem entre o Star Wars e os filmes dele, vocês vão ver que o George Lucas se inspirou muito nele. Então é muito legal. Inclusive, os japoneses são excelentes nisso, né? Eles sempre aprimoram o que eles aprendem, né? O que eles gostam, sei lá, o que vem dos Estados Unidos e da Europa. Tá bem legal. E no The Kingdom Come a gente tá vendo também um pouco da história da Europa feudal, né? Eu não gosto de usar medieval, né? De como era a cultura naquela época, de como eles viviam, né? Do que era viver na Europa, o que era o clero, o que eram os nobres, o que eram os guerreiros, artesãos, né? Como as cruzadas aconteceram. As cruzadas aconteceram, a gente também chegou até na parte do descobrimento do Brasil, né? Eu tô falando tudo isso lá. É o meio que eu encontrei pra falar um pouco do que eu tô estudando, do que eu lendo, do que eu tô lendo, do que eu gosto, né? Então, eu acho muito interessante isso. E nada melhor do que dividir com vocês, né, também, porque eu acho que tudo que existe de conhecimento, de sabedoria, né? De virtude a gente deve compartilhar, porque isso faz a gente pessoas melhores, né? Então,
Esse é o objetivo aqui no canal. Como que é o nome dela? Ah, tá, ela é a barrinha Diva, o nome dela. Diva é o nome de quem usa produto Jequiti, pô. E por isso você vai levar um salve agora, porque não é pra usar produto Jequiti. Já era. Parece aquelas minas, né, que vai no programa Silvio Santos. Ela vai lá no ratinho, tá ligado? E responde tudo errado. Eu vejo aqueles vídeos no Instagram. É horrível, cara. Como que pode ter pessoas que não sabem o básico do básico, né, cara? A educação brasileira é horrível. Como que pode, mano? Você pergunta pra pessoa qual é a capital do Brasil. A pessoa fala São Paulo, cara. A pessoa fala Paraíba, Bahia. Tá ligado? Então o pessoal pergunta assim na rua, né? Onde fica o... Que país você vive? Não, o cara fala, mora no Rio de Janeiro. Mano, tem cabimento, cara. Então assim, o cara não sabia onde ele mora, velho. É que onde ele mora é um estado, não é um país, então... Né, perguntando onde fica o continente americano, né? O cara fala, fica no Brasil. Qual é o maior país de Júpiter, né? Já perguntaram, o cara não falou, acho que é o Brasil, né? Acho que é o Rio de Janeiro. Então assim, a situação do Brasil, pessoal, educacional é terrível. E às vezes, não chega nem a ser por burrice mesmo, porque os caras não gostam de aprender, entendeu? Às vezes é uma questão de alimentação, porque o que acontece, quando a gente cresceu, isso lá nos anos 90, por aí, né, começo dos anos 2000, a alimentação do brasileiro era diferente, né? Na verdade, até antes, né? Eu fiz uma pesquisa hoje, eu fiquei curioso sobre isso daí, né? Quais eram os países com maiores QI do mundo, né? E você pega Europa, China, Coreia do Sul, não, Coreia do Norte não, mas Coreia do Sul, Japão, Finlândia. É claro que o método de ensinar deles é outro. É claro, eles fazem muita decoreba, né? E tem muita disciplina nesse país aí. Porém, o que mais me chamou a atenção não foi isso, cara, mas foi a alimentação dos caras e certas coisas que são proibidas lá, que aqui são permitidas. Então, você já deve ter ouvido falar sobre a fluoretação das águas do Brasil, né? Que os militares implementaram aqui e tal, com a alegação de que essa fluoretação da água reduziria a... Como que fala? A incidência de cárie. Vamos pegar outro personagem. Vamos pegar o Adam do... Ah, não tem nada, né? Vou pegar o Max do segundo game. Então, você tinha uma incidência de cárie naquela época e eles decidiram que iam fluoretar a água. Fluoretaram. Só que tem um problema. O flúor, ele pode... Em alguns casos, existem alguns estudos que dizem que ele protege o dente da cárie. Mas a maioria dos estudos mostra que ele arrebenta o sistema cognitivo das pessoas e causa problemas, né? Porque ele é altamente tóxico. Então, conforme você vai consumindo o flúor, ele vai sendo depositado nos ossos, na sua glândula da tireoide, etc e tal. Aí você vê os estudos e você fala, porra, cara, então passou, né? Vamos supor que eles tivessem essa boa vontade de colocar como um benefício. Tá? Eu não acredito muito nisso, tá? Que eles colocaram isso pensando na cárie, em salvar a população da cárie, né? E aí você vai estudando, você vai vendo da onde surgiu o flúor, né? E por que ele era usado antes. E tinha um partido aí, da Alemanha, acho que foi década de 30, 40, né? Que pregava uma certa loucura de um genocida. Eles começaram a implementar o flúor na água para que a população aceitasse qualquer coisa. Então, quando você tem fluoretação, quando você tem flúor no seu corpo, ele causa uma leseira, sabe? Não leseira assim, leseira é modo de falar aqui no interior, né? Mas ele causa um amolecimento da sua capacidade racional. Então é como se você fosse um marionete, né? Dependendo da quantidade de flúor que você vai ingerir. E ele utilizou isso. Existem estudos, isso não é segredo para ninguém, vocês podem pesquisar. Inclusive, eu acho que isso foi um dos pontos abordados no Tribunal de Nuremberg, que eles
praticaram isso no campo de concentração, né? Tudo em nome da porcaria daquele império, né? Do Terceiro Reich. Então, aí você começa a perceber, por exemplo, o flúor, ele é utilizado também para fazer foguete e para fazer navios, para fazer equipamento militar. Aí você pensa, cara, como que um mineral, né, no caso, um produto químico, é um elemento químico, ele é utilizado para tanta coisa e depois ele tá na sua pasta de dente, tá na água que você bebe, no chuveiro que você liga, onde você lava a sua roupa, onde você lava a sua mão, o seu prato, o seu talher, né? E você começa a pensar, cara, por quê? Né? Então, esse papo de fluoretação das águas, eu não acredito, pessoal. Eu sei que muita gente defende o regime militar como se fosse uma época de segurança, de paz, prosperidade, nacionalismo. Eu entendo isso daí, sabe? Eu acho que, não sei, talvez nesse ponto fosse certo, né? Mas eu não pago pau. Então, assim, precisaria ver se isso reduziu mesmo a quantidade de cário ou se piorou a situação. Então, eu não tenho certeza disso. E eu não sei se vocês vão lembrar. Eu lembro muito bem, lembrei disso hoje. Aí eu falei, cara, faz sentido, né? Eu fui diagnosticado, eu tinha acho que 13 para 14 anos com hipotiroidismo. No começo eu tava com hipotiroidismo de Hashimoto, que é uma doença inflamatória na tireoide, que ela inflama e atrapalha um pouco na fabricação, né, na geração do hormônio T4 e na conversão do T3. O hormônio T3 e T4 são essenciais para a vida. E um dos motivos disso daí foi uma inflamação, né, que eu tive na tireoide, chamada tireoidite de Hashimoto. Assim, dizem que não tem cura, né? Eu já acredito nisso aí. Então você começa a entender as causas disso. Claro, tem aquela questão do glúten que falam, do açúcar, essas coisas, né? Mas tem uma coisa que eu acho que muita gente não toca, ou por medo, ou sei lá, porque. Não sei porque não quer. Que é o flúor. O flúor ele pode danificar a tireoide. E além do cérebro também, a hipófise, assim, ele detona tudo. E eu não sei se vocês lembram, lá nos anos 90, nos anos 2000, pelo menos onde eu estudava, era comum você ter o dia do flúor. Eu tava lembrando disso, eu lembrei do sabor do flúor, sabe, que eles passavam. Era horrível, era assim, pegava um dia e... Peraí, deixa eu concentrar um pouquinho aqui. Isso tá cacetada, cara. Pô, esse Max é da hora, cara, eu gosto de jogar com ele. Então, naquele tempo, deixa eu só pausar um pouquinho aqui. Eu preciso ver se tá gravando ainda, pessoal. Aqui é tudo no improvisei, viu? Bom, então, naquela época, você não tinha muita opção, né? E eles passavam um flúor na sua boca. Eu lembro que quando eu era pequeno, era uma pasta azul, um negócio azul transparente que eles passavam. E você tinha que ficar, acho que 2 horas, 3 horas com aquilo na boca. Era uma vez por ano que eles passavam. Era uma pasta super potente com flúor, acho que deveria ter, sei lá, umas mil vezes a concentração necessária. Era bem forte. De fato, eu não lembro de ter tido cárie na infância, né? Talvez possa ser por isso que eu não descarto a possibilidade do flúor ser muito bom para cárie. Mas, o que acontece? Eu também não sei se foi isso que arrebentou a minha tireoide, né? Também não sei. A tireoide é uma glândula que fica aqui, tá? Você vai passar a mão, apertar um pouquinho, você vai sentir ela. Algumas pessoas têm o hipo e algumas pessoas têm hiper, entendeu? E são doenças, né? Então eu não sei se de repente foi isso que ferrou, se foi a injeção de glúten, né? Então assim, a gente não sabe o que aconteceu. Eu acredito que possa ser até um pouco de tudo, né? Mas enfim, aí desde então eu passei a tomar o remédio. E conforme você vai estudando, você quer mudar a sua rotina, tá ligado? Você fala, mano, eu vou ficar consumindo flúor aí pra ficar idiota, tá ligado? Então assim, é por isso que eu acho que a população brasileira, assim, usando a boa fé mesmo, entendeu? Não é que o povo é burro porque quer. Não é assim, sabe? Não é porque o povo é burro porque não teve vontade de aprender. Eu não acho, cara. Eu acho que o brasileiro, ele tende a ser muito mais inteligente do que a gente pensa, né? Vocês veem aí, esses dias um cara inventou um carro movido a água. E teve um outro que inventou um carro híbrido, né? Que andava tanto no mar quanto na praia.
o Estado foi lá e ferrou tudo, né? Fiscalzinho. Então eu acho que a nossa alimentação, nosso estilo de vida ferra muito com a gente também. Mas essa questão do flúor, né? Se você levar pelos frutos que conhecerei, pode ser que isso tenha sido um envenenamento, né? Então, eu comecei a perceber isso. Falei, cara, então se eu continuar usando flúor, usando pasta de dente com flúor, se eu continuar a me expor, né, com frequência ao flúor, não só ao flúor, mas você tem outros halógenos, né, que falam que é o bromo, o flúor, outras coisas assim, pessoal. Não sou médico, tá? Mas eu leio, você lê. Todo mundo pode pegar essas informações de estudos científicos. Existe isso daí, né? É que assim, os médicos não gostam, né, de falar sobre isso aí. Mas existem opções para você se tratar. Eu sou da opinião daquele terapeuta Jaime Brunner, né? Não existe doença incurável. Deus nunca vai fazer uma doença que não tenha cura, né? Na verdade não é ele que faz, né, a doença, mas a cura da doença é ele quem faz. Então, a doença muitas vezes surge de uma alimentação ruim, do estilo de vida, de emoções e tudo mais, né? Então isso vai acumulando, de fato. Mas não existe doença incurável para Deus. Isso aí eu aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha família. E eles têm razão nisso aí. Agora, por que isso aconteceu, né? A gente voltar lá no ano passado. Será que não existe um plano para idiotizar a população brasileira? Será que não era isso? Será que não é por isso que o nosso QI é tão ruim? Né? E outra coisa também que eu acho que pega bastante, eu fiz uma pesquisa no ChatGPT, no Gemini, só que assim, deu pra perceber que eles estavam querendo acobertar a situação, né? E eu pesquisei lá sobre vitamina B12 e os minerais, né? Os bois, assim, vem na carne bovina, né? Porque você come, na verdade, que o gado tá comendo. Se você come um porco, você tá comendo o que ele comeu. E assim, o fígado bovino, por exemplo, ele tem a capacidade de reter vários minerais, tipo zinco, magnésio, selênio, um monte de coisa. Só que a carne brasileira, o fígado brasileiro, ele pode não conter isso. Tá entendendo? Então assim, por que ele pode não conter? Aí a gente começou a liberar os personagens do Street of Rage 3. Por que pode não ter? Por um motivo muito simples. Vamos jogar com o Adam. O Adam é da hora. Por que pode não ter, né? Porque a agricultura no Brasil, né? Ela pode não colocar isso. Então o boi não vai comer. E o pasto do Brasil, ele é muito defasado em minerais, essas coisas. Tem, assim, um lado bom, que eu acho muito interessante, é que a maioria do gado brasileiro é criado em pasto. Então você não tem confinamento, por exemplo, como o gado americano, né? Porém você não tem algumas regras, por exemplo, de você suplementar. Os estudos que você for encontrar na internet é tudo isso do antigo. Eu acho que em 2001, que já dizia que naquela época o gado tinha altas deficiências. Veja bem, o gado tinha altas deficiências em magnésio, zinco, mas que tinha vitamina, acho que era B1, alguma coisa assim, vários tipos de vitaminas. E é interessante você saber que desde aquela época, desde o começo dos anos 2000, isso já acontecia. Então imagina antes. E você vai ver que vocês vão ver assim que em outros países isso era diferente, porque você tem lei, você tem as normas que regulamentam isso. Então os gados, por exemplo, na Europa, eles não... É proibido usar hormônio de crescimento já faz um tempo. Então assim, eles estão muito mais avançados. Inclusive a fluoretação da água é proibida lá. E nos Estados Unidos eles estão vendo para proibir. No Brasil vai ser difícil, né? Porque a gente sabe que tudo que é bom, né? A gente sabe que tudo que vai curar as pessoas, que pode melhorar, a primeira a ficar contra são os médicos, os políticos, o pessoal que acha que sabe tudo, né? Então, infelizmente a gente vai... Talvez isso demore, mas eu torço, né? Para que isso se resolva e para que a gente saia daquela posição horrível lá do Clean Effect, né? Que todos os países cresceram, né? O professor Olavo até falou numa aula sobre o Clean Effect, que até os países assim da África, que são paupérrimos, né? Ele falava com essa linguagem, né? Eles conseguem ter um índice de educação de QI melhor do que o Brasil, né? Então, assim, triste, né? E eu acho que isso não é proposital. Eu não acho que o brasileiro seja... na verdade, eu acho que o brasileiro é o povo mais criativo do mundo.
Eu acho que nós temos a maior criatividade que existe, cara. Ninguém é mais criativo que nós. Claro, né? Nas devidas proporções, né? Por exemplo, tudo que existe de bom hoje saiu dos Estados Unidos, saiu da Europa. Tratamento, medicamento, água encanada, tudo mais, né? Carros, ambulâncias, hospitais, tudo saiu de lá. Computadores e tal. Beleza, mas é aquele negócio, né? O carro elétrico. Ele foi feito pelo Elon Musk agora, mas se a gente voltar nos anos 80, o Gurgel já tinha feito isso aí. Então, assim, e ele não levou o mérito, né? Ao contrário, o Estado acabou com ele, né? Teve político que destruiu a fábrica aí para ele não produzir. Porque ele não tava querendo pagar propina, ele não tava querendo fazer esquema com os caras e acabaram com ele. Ele não aguentou e teve um desgosto muito grande e morreu. Morreu precocemente, né? Ele teve Alzheimer. O Alzheimer, para quem não sabe, ele também acontece em pessoas que sofrem muito estresse, né? Então ele ficou desgostoso com a vida e foi morrendo aos poucos, né? Mas, assim, as pessoas não ligaram pra isso, né? Hoje todo mundo quer o carro elétrico da BYD, do Elon Musk, né? Então, sendo que a gente é um gênio aqui entre nós. Infelizmente o Brasil é assim. Então, é por isso que eu acho que o brasileiro ele é muito criativo. Acho que a gente não domina o mundo porque não quer, né? Mas infelizmente, né? Eu acredito que poucas pessoas vão acordar para isso, então. Até porque quem tem condição mesmo de entender essas coisas não parece querer entender. Então, assim, às vezes a gente exige uma ação política, uma ação complexa, sistemática, ou sei lá, ou até mesmo onde a pessoa trabalha, né? A pessoa trabalha na família dela, alguma coisa assim, ela não consegue. E não é porque ela é incompetente, não é porque ela é burra, é porque simplesmente dela o organismo não funciona. Então, como que ela vai se desenvolver, entendeu? Como que ela vai conseguir fazer as coisas se ela o corpo dela não tá funcionando bem? Então, assim, é triste, né? Mas é um país, assim, de pessoas muito talentosas. A gente tem que admirar isso. É uma característica nossa, né? Em meio a tantos defeitos. Então a gente tem que aprender a cultivar e melhorar isso. E sempre motivar as pessoas para que elas vão adiante, né? Por exemplo, o cara aqui tem uma ideia, ele criou um negócio novo aqui. Pô, vamos apoiar esse cara, vamos comprar dele, vamos tentar ajudar de alguma maneira, divulgar, sei lá, né? E é isso que... Vamos usar o poder dele. Pô, que da hora. Ele dá tipo um poder para Street Fighter, né? Então eu acho que, assim, se você se sente burro, né? Assim como eu já me senti muito burro já, várias vezes, hoje eu não me sinto mais, eu sei que tudo dá pra aprender, tudo dá pra melhorar. Eu acho que é isso o segredo de você ficar inteligente, né? Se eu conseguir, eu que sou um Zé, né? Você que tá me ouvindo aí, cara, você moça, rapaz, senhor, senhora, vocês também conseguem, mano. E nada é impossível pra nós, né? Então, você pensa, né? E você tá saudável porque você tá comendo bem, você tá comendo seu arroz e feijão ali, e você nem sabe de onde veio o arroz, feijão, por que colocaram ele, né? Hoje falam que é a ração do governo, né? E é até engraçado porque quem criou esse prato foi o José Bonifácio. O José Bonifácio, ele foi praticamente o criador do Brasil. Ele foi um intelectual, assim, de altíssimo nível, né? Talvez acho que o maior intelectual, um dos maiores intelectuais do país, né? E da história brasileira. O cara era genial, ele criou a concepção do que seria o país, de como o povo se comportaria. Ele que uniu, surgiu dele a ideia de miscigenação, né? Dele e também do Padre Anchieta, né? Que teve muito isso aí, mas muito foi do José Bonifácio. Então, assim, o cara era um gênio espetacular. Ele que criou essa junção da arroz e feijão. E ele colocou isso como um símbolo nacional. Isso evoluiu com o tempo. Então, aí depois que ele fez isso, ele difundiu, né, através do Império. E todo mundo começou a comer arroz e feijão. Mas não era um prato típico brasileiro. Em alguma determinada época, com um determinado tempo, isso passou a ser um prato brasileiro, mas não era. Então, assim, eu quando li isso falei, cara, faz sentido, né? Bom, vamos pegar o... Vamos com... Deixa eu ver quem aqui. Deixa eu ver. Fiquei na dúvida, cara. Eu pra decidir as coisas 2 anos, mano. Vamos com o japonês aqui, o Shiba.
que apareceu no segundo jogo, né? Acho que o laranjão ficou da hora, mano. Bora. Então, saiu daí, né, o arroz e feijão. Hoje falam que é a ração do governo. Eu não sei se é, tá, pessoal? Eu acho que cada um deve comer o que quiser. Mas a gente sabe que o arroz ele é pobre em nutrientes e tudo mais. O arroz, o feijão, né, por ser leguminosa. Inclusive, eu nunca tinha me tocado nisso, né? Eu tinha tem problema na tireoide. Eu falei com o Gideon Cerqueira, quem quiser se inscrever no canal dele é muito bom, um cara muito inteligente. Ele falou isso pra mim, né? Eu perguntei pra ele, cara, porque ele estudou do assunto também, ele leu muito sobre a alimentação, né? Alimentação moderna e tudo mais. Eu perguntei, cara, por que é bom pra quem tem hipotireoidismo? Lá comer frutos do mar e... como que era o nome, pô? Pera, deixa eu... Cara, essa mulher é chata pra caramba, mano. Ela não deixa eu concentrar. Aí. Jogou o Kiko lá, tentando me concentrar, mano. Tem um cara no buraco. Ah, ele é rapidão, mano. É verdade, igual o segundo jogo. Mano, olha o poder dele, que da hora. Não vai me jogar lá, não, ó. Então, daí ele... Ah, ele não usa arma, né? É uma desvantagem, né? Mas ele compensa isso na magia. E na velocidade dele. Então, daí o Gideon falou pra mim, ó, cara, você não, evita comer feijão, porque feijão ele é leguminoso e ele também pode prejudicar a tireoide, né? Pra quem tem esse tipo de doença. E realmente, mano, faz sentido. Se você for pesquisar, é assim, pessoal, o que eu tô falando, eu não sou médico, ele também não é médico, mas assim, ele estudou, né? Eu também estudo, eu sempre tô aprendendo alguma coisa nova, assim, sobre esse assunto, porque atrapalha um pouco, né, cara? A gente vive, acho que todo mundo que tem esse problema já sofreu um pouco, seja com frio excessivo, cansaço, engorda fácil, né? O bom é que você se torna uma pessoa mais calma, né? Então, menos ansiosa, sei lá. Quer dizer, não é bom, né? Você tem que ter mais energia para agir. Mas daí ele falou, ó, cara, você evita leguminosas, né? Come mais frutos do mar. E eu passei a fazer isso e deu certo, sabe? Eu sinto que melhorou. Melhorou um pouco e tal. Aí ele não pega a arma, esqueci disso de novo. Pô, que da hora o golpe, hein, mano. Deixa os homens. Gambé. Vai voar todo mundo. Ó os manos do corre chegando aí, ó. Ah, e você de camarote, vou ali no arcade. Já era. Peguei uma graninha ali. Peguei um dinheirinho pra comprar uma cervejinha no bar. Então, pessoal. Então, assim, tudo que vocês podem fazer hoje é pelo bem de vocês, né? A gente tem que pensar nisso. Então, brasileiro, por ele ter esse déficit cognitivo, né? Talvez até por uma alimentação muito pobre em vitamina B12, em zinco, em magnésio e outras coisas, né? Talvez isso tenha ferrado com a nossa inteligência. Eu falo com a nossa, porque eu tô incluso, tá ligado? Eu não tô salvo dessas coisas, então pode ter acontecido comigo também. Vai apanhar todo mundo aqui, mano. Acabou a palhaçada. Não tem cervejinha no bar, não. Já esqueci, não pega a arma. Mania. Então, assim, a gente tem capacidade hoje de aprender, né? Pegar um livro, baixar em PDF, ou comprar, ou ver o vídeo de alguém falando. E agora mesmo eu tava vendo um vídeo sobre isso, né? Sobre hipotireoidismo e sobre iodo e tal. E lá nos Estados Unidos, assim, lá você tem liberdade de expressão, né? Você pode falar o que você quiser lá, que você não tem, mano. Aqui, se você falar alguma coisa, você pode ser preso, entendeu? Então, assim, se você sabe ler inglês, procura os vídeos do pessoal lá, enquanto não é censurado no Brasil, porque provavelmente vai ser censurado, sobre assuntos polêmicos, né? Quer dizer, que não é polêmicos aqui pra nós, né? E é bem legal isso daí, você vê que as pessoas conseguem aprender e se desenvolver mesmo em condições extremas, né? Então, assim, eu não acredito muito que você
E você se mantém na ignorância, tá ligado? Se você quiser, você se mantém, né? Mas... Aqui que é agora... Puta merda. Isso porque ela já tá liberada no meu jogo, hein? É pra pegar esse frango depois se precisar. Ficar dando um salve nela aqui no cantinho. Não vou demorar aqui muito não, mano, porque... E os homens... Ah, a polícia do primeiro lá, você já viram isso aí? Depois eu vou pegar um personagem do primeiro só pra soltar a polícia. Vou pegar o Axel. Pegar não, sai fora, mano, lá ele. Mas vou jogar com ele. Aí esses dias eu vi também lá, ó. Tem uma página no Instagram que chama Anjos que Fazem o Bem, tá ligado? E mostra o pessoal lá no Nordeste, na fila do osso, cara. Puta judiação, mano. Mas também os caras não se ajudam, né? Sua volta esquerdista, porra. Tá lá na miséria, cara. Tá comendo osso. Tá... Tem cidade lá na Bahia, no Nordeste, lá que os caras não conseguem mais nem morar, porque os bandidos levam embora, né? É, bandidagem proíbe os caras de morar lá. Tem que esvaziar a cidade. E a polícia não tem nem condição de agir, porque o governador, os prefeitos lá não vão fazer nada, né? Daí é foda. Então, como que esse pessoal vai conseguir fazer alguma coisa, cara? Comendo osso, dependendo de osso pra viver. Então, assim, eu acho que não chega a ser uma questão de maldade, entendeu? Assim, quer dizer, maldade tem mesmo, porque se a pessoa quisesse mudar de vida, ela tentaria fazer alguma coisa, né? E não ficar votando no mesmo cara, no mesmo partido, na mesma ideologia sempre. Mas às vezes a pessoa também não tem muita condição, né? Física pra fazer as coisas, mas eu não acho que todo mundo lá seja totalmente desnutrido, né? Praticamente você não tem fome no Brasil. Você pode sair por aí, pedir uma comida, juntar uma grana, pegar um Bolsa Família que seja e comer alguma coisa. Então, fome assim, pelo menos um dia na sua vida você não vai ter fome. Mas não sei, né, se vão querer ou não também. Outra história. Mas é isso, pessoal. Cuidem da alimentação de vocês, das pessoas que vivem com vocês. Vamos com o Axel Antigão. Se vocês tiverem algum problema, seja da tireoide, algum problema de saúde, procurem a cura. Existe algum lugar. Sempre existe, sabe? E se a gente aceita que a gente vai ser pra sempre doente, a gente não vai buscar cura, entendeu? Não é aquele negócio de você ser positivo. Pô, que da hora. O Adam chegou. Então assim, não se trata de você ser positivo e falar, nossa, eu vou pensar positivo, o universo vai me dar. Não, cara, mas de você buscar, entende, esse conhecimento pra você. E você vai ver, cara, tudo começa a melhorar. E é isso que a gente precisa fazer. Porque a gente não sabe, né, quais são as regras, os mestres ocultos que nós estamos seguindo. Então, por exemplo, no caso da fluoretação, né, que foi iniciada pelos militares, a gente não sabe qual era o motivo deles. Se eles queriam realmente prevenir a cárie ou se eles queriam controle da população. Nós não sabemos disso. E talvez a gente nunca vai saber. Ou, por exemplo, do arroz com feijão, né, que foi uma invenção do como é o nome dele lá, ó? Eu esqueci, José Bonifácio. Pô, da hora esse personagem aqui, mano. Ele tem a mesma habilidade do primeiro, porém ele é mais rápido. E ele é mais... Na verdade ele é um pouco mais forte, né, ó. Porque ele não tem a magia, né? Ele tem um carrinho de polícia, eu acho. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver. Espera chegar no chefão, eu uso a polícia. Chama os homens. Já era. Já era, ó. Os mano fica tudo tóxico ali, ó. Aí morre tudo. É o macho tóxico, né? Que as feministas tanto gostam. Acho que uma prova disso aí que o brasileiro é muito criativo e muito esforçado é quando algum de nós vai pra fora, começa a trabalhar nos Estados Unidos ou na Europa, sei lá, no Japão, né? Os caras ganham muito dinheiro, conseguem fazer firma, essas coisas assim. Então, assim, eu admiro muito o povo brasileiro por conta disso aí. É uma característica nossa, né? Alguma das poucas, né, que salvam, porque o resto é só defeito, cara. Muita desgraça, né?
como eu falei, a gente não sabe se é incapacidade de repente por desnutrição, né? E desnutrição não tô falando do cara que passa fome, mas pode ser deficiência de algum mineral, né? Então é bem da hora. Você vê que você consegue mudar as pessoas, né? Através da alimentação. Vou sair daqui, mano. Soprou o bafo ali, velho. Foda. Já era. Ele é bem mais rápido que no primeiro jogo. Toma. Francis, o nome do maluco. Charles Mano Tóxico, é. Ah, esse é o macho tóxico. É. Tóxico aí, ó. Olha só, mano, as minazinhas. Chega no pulo, é. Já era. Faço assim pra andar mais rápido, tá, pessoal? Porque ele é muito lento. O gráfico dele é da hora, né? Tudo quadriculado, do Mega Drive, falar do Play 1. Olha o mano do cano aí. Caveirão. Olha o Bola de Fogo, é. O MC Bola de Fogo. Como que era a música? O funk lá, mano. Como que pode? É, tô ficando atoladinha, né, mano? Lá ele. Como que pode uma porcaria dessa fazer tanto sucesso, cara? Vem, mano, vem. Precisa levar aqui, ó. Levar você lá no Tornal. Pegar aquele cano ali que tá mais novão. Então é isso, pessoal. Cuidem da saúde de vocês. Façam exames, né? Exames, né? Como diz o pessoal aqui no interior, né? Cuidem, cara, porque vocês podem mudar a vida de vocês, né? Comecem a comer mais proteína. Comecem a comer gordura animal, que é muito boa. É isso aí, foquem nisso daí pra vocês não se ferrarem, ficar dependendo de remédio aí, cara. Evitem usar flúor, né? Evitem usar cloro também, né? Que a gente vai entrar na piscina, aquele banho de cloro, né? E ficar comendo qualquer porcaria, né? Então, não pra ser paranoico, tá ligado? Mas evitar, né? As gordinhas, é. Parece aquelas gordinhas que curte flashback no bar, né, mano? É. Boa. Tem uma mulher que ela fala do Yudo aqui na internet, o nome dela é Fernanda. Eu não lembro o nome dela. Muito bom o conteúdo dela, viu, pessoal? Façam lá, ó. Veja o Instagram dela lá como que é. Procure um médico pra acompanhar vocês e faça o protocolo dela. Muita gente tá se curando, é muito bom. Acho bem interessante isso aí. Quem sabe vocês não revertem várias doenças aí, entendeu? Isso que é importante, né? A gente tá bem. Em saúde é foda, né, a gente viver. Então é bem dizer isso aí, pessoal, porque a vida passa muito rápido, né? E a gente precisa estar bem pra gente fazer tudo que a gente precisa fazer, viver todas as coisas boas que a gente tem pra viver, né? Então tem que se alimentar direito aí e fazer as coisas. Errar, todo mundo erra, todo mundo come besteira uma vez ou outra, mas sempre manter o ritmo, né? Pra não perder o melhor, né? Que a gente pode fazer, que a gente pode experimentar. Mas é isso aí. Bom, agora mudando de assunto, falando um pouco sobre o Streets of Rage, eu não sei se vocês perceberam, mas a atmosfera do jogo remete muito aos primeiros jogos, né? E tá bem interessante ver que eles tomaram esse cuidado pra melhorar, né? A jogabilidade também, né? Que era um problema. Olha o canguru do... Acho que é o terceiro jogo, né? Mano, o que eu fiz ali, velho? Pra que fui fazer isso, porra? É isso aí. Não, eu ia pegar uma arma pra... Ó o Fred Mercury, ó. Esse maluco aí é o chefe, eu acho que é o primeiro chefe, o segundo chefe da primeira fase do 2, né? Barbon.
Vamos ali perto das motos ali que a gente vai quebrar pra pegar uns bagulho. Eu vou chamar os homens aí pra resolver. Bora lá. Olha, vem lá da primeira fase, cara. Olha que da hora. Primeira fase do primeiro jogo, né? As gordinhas do flashback chegaram aí. Peguei o motor da moto lá. Tem como bater nele com ela. Se eles deixarem, né, mano? Pô, não posso vir a óbito aqui não, mano. Tenho muito que viver ainda, tá ligado? Deixa o maluco nervoso, mano. Virou Super Saiyajin. Uma coisa que eu não gostei é que depois que eu solto esse poder aqui, eles não congelam igual no primeiro jogo. Aí eu não gostei disso não, era pra congelar, né? Mas infelizmente não vingou não. Perdi o motor. Não, mano. Pô, não posso morrer mais aqui não, mano. Deixa eu levantar, eu derrubo ele de novo. Não deu pra derrubar não. Caralho. Cara, não ter poder é foda, mano. Porque daí, se eu não poder, eu consigo pressionar ele melhor, sabe? Vou pegar aquela maçã ali. Aí, mano. Peguei e já perdi, mano. Caralho. Aí, ganhei uma vida. Já era, mano. Virou preso. Nossa, esqueci de pegar os bagulhinhos ali do chão, mano. Pega lá, vai lá, mano. Nossa, deixei dinheiro na mesa, cara. Quer dizer, no chão, né? Aí que seja, vai. Eu queria liberar o Zano, só que acho que vai demorar. Bom, vamos pegar essa PM aqui. Ah, vai loirona mesmo. Drop your weapon now. Tem um jogo que eu tava lembrando aqui, que é o SWAT. É um jogo bem antigo pra PC. Nossa, cara, é mó da hora, porque nesse jogo do SWAT você não precisa só invadir, tá ligado? Tem como você conversar com os caras, se ameaçar eles. Muito da hora, você tem um artifício psicológico ali pra resolver a situação sem dar um tiro, cara. Muito da hora. Eu não sei se vai ter continuação, se teve, sei lá. Mas é bem antigo. Nossa, que da hora, mano, essa mulher aqui. Ela é como se fosse uma mini chefa, né, mano? Ela pega bastante espaço, gostei disso. Não, eu queria voltar a pegar a espada, mano. Vamos sem espada. Vamos ver o que vai dar. Aí, vou pegar esse frango ali. Já era. Tem que continuar batendo nesse maluco, né, velho? Já era. Otário. Porra, mano, perdi o HP ali, que é rilar no maluco. Rilar, pessoal, é tipo recuperar HP, tá ligado? Vai. Pegando. Vai da hora que ela já chega moendo, cara. Não é igual os outros que tem que chegar, bater e esperar, não, mano. Ela já chega moendo já. Muito boa de luta. Outro anime também, eu tava lembrando aqui agora. E eu comecei a assistir ontem. Reassisti, né? Passava na Record nos anos 90. Não sei se alguém lembra. É o Street Fighter 2. Pô, mano, puta anime da hora, cara. É bem aquele anime típico dos anos 80 e 90. Que é aquele cenário, é aqueles traços, sabe? Igual do Dragon Ball. É bem da hora. Eu gosto muito dos animes dessa época. Cavaleiros do Zodíaco, porque, cara, eu prefiro muito mais o gráfico, né, a parte da arte, né, desse período do que os jogos atuais, porque são todos digitais, parece que eles são forçados, sei lá explicar. Então eu não curto muito não. Já era. Deve ter alguma coisa ali. Aí,
Bora. Ih, mano, os caras tá na cozinha aí. Que isso, Jacan? Que isso, Jacan? Ô, louco, mano. Morri, velho. Não posso morrer mais, não. Toma, Jacan. Aqui a gente desligou o freezer à noite. Já era. Altete, o nome do cara. Altite, eu acho, né? Beleza, Altite, sei lá. Altite. Parece nome de idiota, né, mano? Como que eu sei? É Altite. Boa. Toma, Mai Tai. Então, aqueles animes clássicos, né? Eu acho que são os melhores. Eu tava assistindo a Frieren, né? Frieren. Eu achei muito legal a história. Ela é muito bem feita. Eu acho que tem muita influência do Senhor dos Anéis ali. E é bem legal por isso, né? Mas eu não gosto muito daqueles poderes exagerados dele, sabe? Eu acho que... Eu acho que eles poderiam melhorar um pouco, tirar um pouco desse, né, daqueles comportamentos histriônicos também dos personagens. E fica muito clichê também, né? Você sabe o comportamento de cada personagem ali, então eu gostaria que fosse um pouco diferente. Mas é bem legal. Eu acho que um erro também é ter muito gráfico moderno. Se fosse mais tipo, anos 70, ia ficar bem bonito aquele anime. Porque a ideia é espetacular. Diferente daquele Família Spy lá, que adoro pra caramba, mano. Não tem como você não dar risada com aquele anime. Quando... Quer dizer, eu não sei se tá passando ainda, né? Mas eu assistia. Cara, é muito engraçado, velho. A Anya lá, ó, fica brincando com o cachorro e zoando o alemão lá. Como que é o nome dele, mano? Ford, né, eu acho. Uma coisa assim. Esse é o nome dele. Mas quem assistiu, tá ligado? É bem da hora aquele anime lá. Vou pegar o karatê aqui. Posso ficar no caminho dele, mano. Já era. Ele se movimenta igual o terceiro chefe. Não, é o terceiro ou quarto da praia lá do primeiro jogo. Aí tem como você pegar ele na crocodilagem, como dizia o filósofo Gil Brother, Gelway. Pegar ele na 0 hora. Já era. Pô, calma aí, mano. Vou conversar aí, fera. Vacilão, ó. É o Guru. Já era. Eu não sei se ela corre. Não corre, não. Bora lá. Pessoal, o nome dessa arma aqui chama Guandao. Ela foi criada pelo Quan Kun. Quan Kun é uma espécie de deus das academias de Kung Fu. Mas na vida real mesmo, ele foi um herói chinês. Ele uniu a China. A China, ela sempre foi dividida, né? Antes do Partido Comunista Chinês dar o golpe lá e virar a China que é hoje, antigamente eram várias províncias, vários países e cada um tinha a sua cultura diferente. Ah, o cara pegou meu Guandao. Tem um nome que eles usam em português, mas eu prefiro usar Guandao. E o Guandao, ele era usado pela cavalaria do Quan Kun também. Ele difundiu essa arma e o bom é que ela pega a distância, né? E ela serve como uma arma de defesa também. Nossa, morri, fiquei falando que morri. Ela serve como uma arma de defesa, porque você usa ela à distância, então é bem da hora. Aquele que tá no fundo aqui é a meia-lua. Parece uma foice, né? Aí depois a gente tem a meia-lua na lateral, que é uma foice mesmo. A gente tem uma lança e um tridente. Tudo isso aí são armas que se usam no Kung Fu. E se utilizavam também pra guerra, né? Hoje você não usa, é mais enfeite
conhecimento do que arma pura, né? Hoje, arma de fogo, então. Nossa, tem um cano ali, mano. Vandal. Isso aqui é um... é um dojo, né? Em chinês eu não sei qual é o nome disso aqui, mas é uma academia de artes marciais chinesas. E... até a musiquinha chinesa. Vou morrer aqui, mano, pra usar o poder, velho. Sair pulando pra não... porra, game over, mano. Tem que pegar um... continue aí. Adicionar uma vida, pontuação de vida por 2. Nossa, perder muito ponto, cara. Mas vamos dobrar a posse, vamos trocar personagem. Eu não gostei de jogar com ela. Como eu vou precisar de... vamos com a Blaze. Vou precisar avançar, né, no Natal. Tá em Natal. Bora lá. Pontuação é fácil, né? A gente pegar, o ruim é fazer o negócio acontecer. Chegar na fase que a gente quer. Tá, puta. Aí já era. Pô, quero pegar aquela espada lá, cara. De grande valia pra mim. Já era. Já era. Porcaria. Aí, bora. Pegou, mano. Achei que ia pegar a placa nele. Eu não sei, cara. Parece que tem personagem que joga melhor, né? Já era. Tô com a impressão que tô jogando melhor com ela. Eu também tô sendo muito precipitado com ela. Queria esperar mais. Aí já era. Já era. Faleceu. Pô, estrelinha a gente quer. É, gordão. Gordão da XJ aí. Pô, não pegou, mano. Agora pegou. Já era. Merda, velho. Os caras grudou aqui, mano. Tem um facão aqui pra arremessar no mano ali. Já era. Se ele ficar na defesa, eu bater ele, eu recupero HP, então pra mim é só vantagem usar esse poder aí. Pegou em alguém lá? Não. Merda.
pegar um, depois eu pego outro. Perdeu muito HP. Pula aqui, ó. Capaço. Já era. Já era. O chinês ali comendo, que da hora, mano. Tem tipo... É um restaurante, né? E ele tá comendo ali. Pô, puta ambientação legal, né, cara? Fala aí. É uma mistura de anos 90 com... modernidade, né? É. Posso ficar na frente dele mesmo. Tem jeito não. Eu acho legal o poder dela porque é de avançar, né? Fica mais fácil pra você combar. Porque a minha ideia é uma ideia que é muito parecida com a do sentido que é quando você começar, você não pode parar, tá ligado? Aí você tem que combar, você não pode dar espaço pra ele reagir. Aí, ganhou uma vida. Agora vem a parte lá que a gente vê a óbito, né? Mano do Guandal. Fica até aqui só na... Nossa, o cara não vai vir, mano. Ah, o garoto daqui agora. Já era.